Boa noite, Sam. Eu me chamo Isaías. Tenho 46 anos e moro no Mato Grosso do Sul. Venho aqui relatar no seu canal uma história do meu pai, vivida por mim e por ele naquela noite. Ambos presenciamos coisas bem sombrias, que quando a mim foram contadas ficou tudo esclarecido. Óbvio que não imaginei o que seria, mas quando ouvi a versão do meu pai, tudo ficou claro. Que aquilo que eu vi em nossa casa, de fato era um lobisomem. A gente morava até certo tempo atrás no sítio antigo da minha família. Digo a gente, as pessoas da minha atual família, esposa, filhos e mãe. Moramos lá até 2015, que foi quando fomos agraciados pelo programa do governo Minha Casa Minha Vida. E desde então moramos em um conjunto habitacional aqui na cidade. Não que fosse ruim morar lá, mas como era uma terra cedida, ainda tínhamos que pagar um certo tipo de aluguel. A qualquer hora e a qualquer momento, poderíamos ser mandados embora, mas também porque era difícil morar ali. Não tínhamos energia elétrica, água encanada e nem segurança, já que de vez em quando apareciam ladrões naquela região, roubando animais e as pessoas também. O meu pai, há cerca de uns 50 ou 60 anos atrás, fez um acordo com o senhorio daquela região, a qual prestava serviços em sua fazenda como caseiro. Ele pediu um pedaço de terra para fazer uma pequena roça e criar os seus próprios animais, além de fazer sua casa, que fora onde moramos até 2015. Mas como foi um acordo de boca, nada passado no papel e cartório, aquelas terras eram da minha família apenas no dizer, pois como falei, a qualquer hora poderíamos ser mandados embora dali. Isso mudou em 2003, quando o senhorio veio a falecer. Seus filhos decidiram dividir as terras e, consequentemente, venderam para diversos compradores. E um desses acabou comprando a propriedade do meu pai, que até de certa forma nos deixou viver ali, desde que pagássemos a bagatela de R$ 15. Muita coisa para a época, e que só foi aumentando com o passar dos anos. Bom, dados esses detalhes, agora que começa o relato. Eu tinha 7 anos quando tudo começou. Era 1985. Lembro que por muitas vezes vi meu pai saindo de casa armado, com sua espingarda e com seu cavalo. Fazia rondas e vigiava aquela região. Lembro dele passar por nossa casa por umas 5 ou 6 vezes numa única noite, para verificar se estava tudo bem. De manhã, quando acordávamos, só víamos nosso pai deitado e dormindo. A ordem era para não brincar durante a manhã, pois com o sono leve que nosso pai tinha, podia acordar até com um simples assobio. A gente pequeno não sabia, mas só depois de grande que soubemos daquelas histórias. Segundo meu pai, tinha um bicho aparecendo nas fazendas e sítios próximos da região. O senhorio havia mandado meu pai ficar de vigília, junto com outros 3 homens daquela região. Embora a criatura tivesse dado muitas investidas para pegar os animais, eles mesmo nunca haviam pegado a criatura e nem conseguido acompanhar o bicho, que atacava, corria e sumia na escuridão da noite. Isso que contar vocês soube depois de anos. Nosso pai mesmo nunca nos contou. Quem contou mesmo foi a minha mãe. E ouvíamos por acaso aqui e acolá ele falando. Passado algum tempo, tudo parou. Os animais pararam de desaparecer. As coisas enfim foram se acalmando até voltar ao normal. O senhorio ia muitas vezes a cavalo em nossa casa. Dava instruções para o nosso pai, que saía e só voltava na boca da noite. Mas nessa época o bicho já havia parado de aparecer. Mas o trauma ficou e eles acostumaram a ficar sempre de alerta.
Meu pai mesmo, que só tinha uma espingarda de caça, agora andava para cima e para baixo com 38 canela fina. Mas eram momentos de paz, até que chegou aquela noite, a única que sei desde então. Eu já tinha 12 anos nessa época, Sam. Isso era no ano de 1990. 5 anos após todos esses eventos traumáticos vividos naquela região. Nosso pai agora vivia nas matas. Sempre gostou de ficar horas por lá, caçando os mais variados tipos de animais. Nós, os filhos, crescemos comendo carne de caça. Veado, anta, cateto e por aí vai. Era bom e sempre motivo de alegria ver nosso pai chegando em casa com mais uma caça. Eu mesmo gostava muito e queria crescer logo para caçar com ele, assim como os meus irmãos. Mas nos ocorreu algo muito, mas muito estranho mesmo, que pelo que sei apenas eu e meu pai que presenciamos. Em um final de tarde, logo depois de largar o serviço, o nosso pai entrou na mata dizendo que iria caçar um veado catingueiro. Nosso pai, armado de sua espingarda e do seu revólver calibre 38, entrou na mata e o vimos sumir no meio dela. Só um detalhe para acrescentar. Tínhamos nossa roça, mas fora do cercado era a mata virgem. Muita mata por sinal. Pois então, nosso pai foi e saiu para mais uma caçada. E assim como em toda caçada, ele chegou não tão tarde da noite. A julgar pelo horário, deveria ser umas 8 da noite. O ajudei a carregar as caças daquele dia. Mas diferente das outras vezes, meu pai parecia apreensivo e não largava de mão o seu 38. Como não tínhamos geladeira, o meu pai fazia o seguinte. Ele salgava e deixava em um varal as carnes, normalmente em uma área em que a gente costumava brincar, e onde também meu pai tomava suas pingas aos domingos. Era tipo uma despensa. Deixamos lá um veado que estava descansando no sal. Junto dele tinha uma paca e 2 tatus, ambos carneados como veado. O detalhe está em como deixamos esses animais. Ambos estavam pendurados numa altura de 3 metros, quase próximo do teto da despensa, por conta de raposas e onças que tinham naquela região. Deixamos lá, comemos uma parte e então fomos dormir. A certa hora da noite eu acordei do nada, Sam, e já ouvi um barulho de mastigar e um certo de grunhido. Sabe quando o cachorro come e faz barulhos estranhos com a boca? Então, era dessa forma que eu ouvia, só que era muito alto e diferente. Curioso para ver o que era, me levantei e fui para o corredor que tinha uma janela que dava para ver onde estavam as caças. Eu fui na ponta do pé para não acordar ninguém. Cheguei na janela e puxei o ferrolho. A minha vontade até então era de ver o que estava acontecendo, mas quando puxei o ferrolho fez um barulho. E com esse barulho aquela coisa lá fora subitamente parou de comer. Até bufar e agrunir o bicho parou. Eu fiquei estático, pois havia sido percebido por aquilo. E como se isso não bastasse, a coisa meio que pulou e veio muito rápido até a janela. Eu só tive força de puxar o ferrolho e correr novamente para o quarto. Aquilo, assim que percebeu alguém acordado, fugiu correndo berrando. Era um berro meio gritando e gemendo. Foi assustador demais, Sam. Seja lá o que fosse aquilo, não era coisa desse mundo. O bicho simplesmente saiu correndo e berrando daquela forma. Eu demorei muito para pegar no sono. Torci para alguém se acordar. E também não iria chamar pelo meu pai, temendo que ele não acreditasse em mim. Por isso fiquei estático, só ouvindo de vez em quando barulhos estranhos, às vezes grunhidos, gemidos e passos do lado de fora de casa. Até que novamente ouvi o mesmo barulho de cachorro comendo algo. Aquilo tinha voltado
Estava comendo as caças outra vez. Sabia que eram as caças, pois o barulho vinha de lá. Aquilo ficou por horas devorando os animais. Até que depois de satisfeito, saiu de lá indo embora silenciosamente, diferente do que havia presenciado há poucos instantes. Depois, com o tempo, acabei dormindo sã, e foi quando acordei que ouvi a história do meu pai. Eu dormi muito pouco, já que logo acordei assim que o galo cantou pela primeira vez. Era uma manhã fria. Estavam acordados apenas meus pais, que na ocasião estavam fora de casa. Pensei em levantar, mas fiquei deitado esperando eles aparecer, até que ouvi eles conversando. Mas o que foi que tu viu, homem? Conta essa história direito. Perguntava minha mãe muito assustada, e o meu pai falou assim: sei que não é o mesmo bicho. Aquele de antes era maior e mais estranho. Esse era magro e pequeno, mas muito inteligente. Me ouviu na mata e ficou de longe me seguindo. Eu dava uma passada e o bicho na mata também. Foi ele que comeu essas caças, Maria. Esperou a gente dormir e comeu elas durante a madrugada. Vou lá na casa grande já que volto. Essas foram as palavras do meu pai. Ele saiu e nossa mãe ficou fazendo os afazeres de casa. Após um tempo raciocinando, me levantei e fui conversar com a minha mãe. Contei a ela a minha versão assim como está nesse relato. Depois fui ver como estava a despensa e não tinha mais nenhuma caça por lá, que eu e meu pai havíamos carneado na noite anterior. O lobisomem não deixou nada pra gente. Após o retorno do meu pai, contei a ele a minha versão, mas ele nunca tocou no assunto comigo. Até parecia que meu pai não queria que soubesse dessas histórias que rondavam por ali. Mas ainda assim aquela foi a única experiência que tive com essa criatura, em tantos anos morando naquela região. Como disse, o meu pai nunca me contou nada, nem nas caçadas que a gente fazia ele tocou no assunto. Só me falava para ficar sempre em alerta quando tivesse na mata, mas ele mesmo nunca tocou no assunto do lobisomem. Mas hoje sei que foi um que apareceu em nossa casa, que assombrou aquelas terras do senhorio, e foi um lobisomem que comeu as caças do meu pai. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo José. Tenho 49 anos e moro em Poço Verde, um município de Sergipe. Venho no seu canal contar um caso muito sombrio. Um relato vivido por mim e por alguns conhecidos da minha família. Pois não fui o único a ver aquela criatura. Não fui o único a presenciar o tal lobisomem. Já que muita gente viu essa mesma criatura, que acho ser a mesma que há anos assombra a cidade. Porém, o meu caso não ocorreu aqui no meu estado, mas sim na Bahia, pois é lá onde moram alguns parentes da minha família. Isso foi em 2011, Sam. Eu ainda tinha 36 anos. Já era casado e morava com minha família aqui em Poço Verde. Em meados de março daquele ano, um tio-avô da minha mãe veio a falecer. Lembro que até fui deixar minha mãe para ela acompanhar o cortejo do enterro, pois a minha mãe era muito apegada a ele. Morou naquela região por muitos anos, vindo morar aqui após o seu casório. Eu não lembro tanto, pois já nasci aqui no estado de Sergipe. Já ela é baiana. Nasceu na Bahia assim como meu pai. Mas para que vocês entendam melhor esse relato, vou explicar um pouco da história da minha família. Quando nasci, a cidade era muito pequena, como ainda hoje é.
mas naquele tempo era muito mais. Porém, meus pais vinham de uma localidade ainda mais isolada e do interior, situado no estado da Bahia. Contava minha mãe que o fundador daquela região foi meu avô, que havia conseguido um pedaço de terra de um fazendeiro e fez a sua vida e de sua família por lá. Era corriqueiro e de nosso costume sair aqui de Poço Verde e ir até a casa dos meus avós. Uma viagem de no mínimo 1 ou 2 horas, sendo que ainda tínhamos de caminhar por mais 2 horas para chegar nessa região, já que o lugar, por ser isolado, não tinha e ainda não tem até os dias de hoje estradas com asfalto. Nunca soube das histórias que rondavam aquela região, mas dizia minha mãe que naquele tempo um lobisomem já assombrava o lugar. Lá morava uma família do meu pai e da minha mãe, e era para eu ser baiano também, mas como o hospital mais próximo ficava aqui em Sergipe, acabei nascendo nessa cidade e me naturalizando sergipano. Pois bem, tendo isso em mente, vamos agora para o começo desse causo. No começo de 2011 daquele ano, especificamente lá para o final de março, o tio-avô da minha mãe havia falecido e iria até a missa de 7º dia desse tio-avô da minha mãe, que aconteceria numa sexta-feira, mas que as comemorações iriam até o domingo. Sim, vocês não ouviram errado. Era de costume nosso, e acho que não apenas nosso, dar um banquete farto para amigos e conhecidos de falecidos. Com meus avós, tios e mãe foi assim. E com esse tio-avô não foi diferente. Iriam até precisar de gente para o abate dos animais. Eu me dispus a ajudar. Eu fui um pouco antes com minha mãe, minha esposa, uma tia e um irmão. Todos foram no meu carro. Porém, nem eu e nem ninguém da minha família sabíamos das histórias que corriam naquele povoado. Um caos muito assustador. Ao chegar, já fomos recebidos pela minha tia, que havia preparado um banquete para a gente. Após almoçar, deitamos no alpendre da casa da minha avó. Iríamos descansar e já começar os preparativos para de noite, já que o padre viria até a casa desse tio-avô para fazer a missa. Por volta de umas 2 da tarde, apareceu 2 homens na casa da minha avó, seu Zé de Almeida e o Antônio, ambos amigos de longa data da família. Eles queriam abater os animais para preparar a janta do pessoal, e eu, como me dispus a ajudar, acabei indo com eles fazer o serviço. Não entendi o motivo, mas pegamos 2 cabras da minha tia. Depois passamos na casa de um outro tio e levamos alguns capotes. Por fim, pegamos 2 porcos e uma vaca do meu primo e seguimos a pé até uma área bem isolada, praticamente no meio do nada. Não tinha caminho, tínhamos que abrir a moita no facão. Era inverno e a mata estava bem alta. Abrimos o caminho e amarramos os bichos em algumas árvores. Limpamos o chão, fizemos um fogo e então começamos. Primeiro foram os capotes, que ali mesmo foram tratados e cortados. A mando do seu Zé de Almeida, levei as carnes até a casa da minha avó, pois iriam preparar tudo por lá. Então fiz o mesmo caminho de volta e depois retornei. Quando cheguei, os homens já estavam tratando as 2 cabras. Eram rápidos no serviço. Depois de terem tratado e cortado os animais, os coloquei em um carrinho de mão. E então fui voltando até a casa da minha avó, pois, como disse, tudo seria feito por lá. Nessa segunda viagem já fiquei pensando que os homens estavam fazendo o trabalho de preguiçoso, pois, por que não fazer esse serviço por ali? Era uma área com local muito limpo e seria um trabalho menos custoso do que aquele. E foi então que resolvi perguntar do porquê deles terem ido até a mata para matar e tratar aqueles animais. Me diga uma coisa, seu Zé, por que o senhor não matou os bichos lá no terreiro da avó? Não seria mais fácil para vocês e para mim? Fiz a pergunta para o homem, que fumando seu pacaia,
Apenas pediu ajuda com as porcas que seriam as mais custosas. Ele me mandou pegar mais água, então fui. Já havia feito essa viagem umas 8 vezes. Estava cansado de fazer aquilo. Tratando os porcos, o seu Almeida falou assim: "Tu acredita em lobisomem?" Eu ri e pensei que fosse brincadeira, mas logo mudei percebendo que a pergunta foi séria. Até respondi que sim para não levar sermão. Mas não, eu não acreditava em lobisomem. Após a resposta, o seu Almeida seguiu falando: "Olha, caboclo, por essas bandas tem um lobisomem. E é o mesmo de quando me encontrei quando era novinho. O bicho mordeu meu ombro que arrancou pedaço, mas enfiei meu punhal que deixou o bicho cego do olho. Nunca vi nenhum cego por aqui. Esse bicho é de fora. Vem aqui para assombrar as pessoas e comer as criação. A gente veio pra cá porque o sangue dos bichos veio atrair o lobisomem. Mas acho que ainda assim ele vai aparecer. Aquela tua mulher tá grávida, não tá? Pois o lobisomem vem atrás do teu filho. É bom vocês ficar pouco tempo por aqui, pois o bicho só para quando pega. Há cerca de uns 30 anos atrás eu me bati com esse bicho. Fui num forró aqui perto e já voltava tarde pra casa. Era assim noite enluarada. Dava pra ver bem onde pisava. Na estrada vinha eu e Deus, e aquele demônio também. E foi numa encruzilhada que só ouvi um rinchado que nem de burro atrás de mim. Depois um bufado que nem de boi. Quando me virei, só vi os olhos do bicho vermelho, que nem uma brasa quente. A coisa já estava preparada para atacar, e ainda tentou morder o meu ombro, mas como sei brigar de faca, acertei o olho do bicho, que saiu correndo berrando pro meio do mato. Essa foi a única vez que vi esse desinfeliz, mas teve gente que viu mais que isso por aí. Só perguntar que todo mundo já viu esse demônio. E agora ele tá aparecendo de novo. Toma cuidado, caboclo, pois lobisomem é bicho traiçoeiro. Disse o velho Zé Almeida pra mim. Apesar do tom de brincadeira, notei mesmo que seu ombro era mais baixo que o outro. Mas também não pedi para ver, porque temia que o velho reclamasse. Então continuamos com o serviço, agora assustado e pensando naquela história do Zé. Lobisomem? Ora, isso é história de assustar criança. Esse povo deve estar ficando doido. Pensava eu enquanto sentia curiosidade para ver a criatura, mas ainda assim sem acreditar. Terminamos o serviço por volta de umas 5 da tarde. Chegando em casa já dava para ver o fogareiro de longe, feito pelo meu tio. Queria fazer um assado de carne pra gente. As mulheres na cozinha preparavam os cozidos, para poder servir os convidados. Chegamos com o restante das carnes e tomamos um café bem reforçado. Depois os 2 senhores seguiram a caminho de casa, prometendo que iriam voltar para assistir à missa e comer o cozido. O tempo passou e chegou o padre. Pegamos um ponto de luz e colocamos do lado de fora, onde já tinha um monte de gente esperando. Digo um monte, umas 20 ou 30 pessoas. A missa começou às 6h30 e terminou às 7h30. Após a unção, fomos todos comer. Cada um com seu prato fez a fila e fomos um por um montando seus pratos. Depois de satisfeitos, ficamos no alpendre da casa esperando o café de Dona Chica, uma vizinha da minha avó que já é falecida, mas mulher que foi muito trabalhadora. Com a garrafa de café a conversa foi até tarde da noite. Após a festança, digamos assim, todo mundo foi para casa satisfeito e entramos para dormir. E até que dormi bem até certa hora da noite, que foi quando acordei e não consegui pegar no sono outra vez. Fiquei pensando na história do velho. Sozinho no quarto, fiquei imaginando se ele estaria mentindo para mim e se teria motivos para isso. Ele não desmentiu, e muito menos o outro homem. Talvez tivesse acontecido algo, mas não com o lobisomem. Talvez foi uma onça que tenha o atacado, e ele confundiu com o lobisomem. Mas, nessa hora escutei como um rinchado de burro bem longe.
Era um rinchado alto e muito macabro, pois o som que um burro faz são dois, mas aquilo só puxava o ar. Era estranho demais. Demorou um pedaço e aquilo outra vez rinchou bem alto, e foi vindo cada vez para mais perto da casa da minha avó, até que eu vi minha tia se levantar e ir lentamente até a cozinha. Fui atrás dela e então sussurrei: "O que foi que houve, tia? O que é isso que tá lá fora?" Ela assustou quando me viu, mas rapidamente me respondeu: "É um lobisomem, meu filho. Me ajuda a pôr esse cepo atrás da porta. Tenho medo que ele tente invadir aqui outra vez." Mas assim que tô botando o cepo atrás da porta, só escuto uma batida de pé do lado de fora. Daí o negócio desandou de vez. Perna tremeu, barriga doeu e a mãe esfriou. A coisa já estava bem ali, perto de nós. O bicho então mais uma vez rinchou bem alto, que nem um burro. Ainda mais alto que as outras vezes. Só que era um rinchado muito estranho e diferente. Minha tia colocou o cepo e me levou até o quarto, já que estava sem condições de andar sozinho. Mas o bicho ainda não tinha ido embora. Ora corria para lá e para cá no terreiro, e ora soltava uns rinchados mais estranhos do mundo, ficando assim por uns bons minutos, que para mim pareceram horas, até ir se afastando e ficar bem longe. Eu na rede só imaginava a história que o velho me contou, de como o bicho foi traiçoeiro e pegou ele pelas costas. A coisa já estava ali ouvindo a nossa conversa, e nem percebi ele chegar. Foi uma coisa rápida demais, tanto que só percebi quando ele bufou e rinchou do outro lado da porta. Não sei explicar o que ouvi, não sei o que faria aquilo, mas sei que animal comum aquilo não era, pois de um jeito estranho e desconhecido, ele parecia saber que tinha alguém ali. Sei que fui pensando e me assustando até que dormi. De manhã, já com sol alto, devendo ser 10 ou 11 da manhã, foi que me acordei ainda assustado. Minha tia havia contado a todos da noite anterior, e assim como eu, ficaram todos assombrados. Tomei um café ali bem rápido e fui na direção do lugar do abate dos animais, para ver se a criatura havia passado por lá. E nem foi preciso ir muito longe. O lugar fedia bastante, e os restos já não estavam mais por lá. Alguma coisa havia os devorado. Nem os pelos e penas dos animais estavam por lá. Com certeza o lobisomem havia passado e comido tudo. E no caminho acabou passando na casa da minha avó, causando o assombro daqueles na gente. Essa foi apenas a minha experiência, mas que isso deixarei para contar em um outro momento. Em breve envio o relato dele, Sam, junto com o relato do meu tio. Obrigado pelo espaço cedido, Sam, e boa noite a todos. Saudações a todos. Eu me chamo Henrique. Tenho 48 anos e sou de Aracaju, uma cidade de Sergipe. Ouço seu canal todos os dias, e depois de ouvir muitos relatos de lobisomem, decidi que agora é a vez de você contar o meu. É um caso que tem mais de 25 anos que aconteceu, mas que ainda hoje está fresco na minha memória. Nem que queira eu vou esquecer da estranha transformação que vi. Aquilo não é coisa desse mundo, Sam. Não é uma coisa natural. A minha cidade cresceu muito rápido, como ainda hoje continua crescendo. Mas lá pelo ano de 1997, as coisas não eram tão desenvolvidas assim. Já era uma cidade muito grande, mas muito diferente de como é atualmente. Hoje está mais perigoso. Às vezes,
Faz até medo de sair. Infelizmente, o divertimento de antes não é como o de hoje. Está tudo perigoso. Coisas que fazíamos há anos atrás, hoje nem penso em fazer. Mas enfim, fui um homem muito festeiro. Apesar de novo, era muito boêmio. A noite era minha sã. Eu saía que não tinha hora para retornar. Novo, solteiro e com dinheiro no bolso, só parava quando não me restava forças. E voltava de todo lugar em segurança. Por isso que digo, como eram bons aqueles tempos. Em meados de setembro de 1997, soube de uma festa que iria ter na orla da praia. Festa boa e muito animada, daquelas que você sabe que vai ser muito boa. Combinamos eu e uns 4 amigos de nos encontrar por lá, o que deu muito certo. Nada de errado até então tinha acontecido. Pois então, Sam, era uma noite de sábado. Saí de casa por volta das 7 horas da noite. Fui a pé mesmo, pois é como te falei. Naquela época não tinha essa violência desenfreada que infelizmente temos hoje em dia. Podíamos ir e voltar de qualquer lugar, a qualquer hora ou dia. Então fui a essa dita festa sã. Lá consegui encontrar os amigos. E ficamos ali curtindo o sonho e bebendo algumas cervejas. E só um detalhe para não me criticarem. Eu não estava bêbado nessa noite, pois queria um rabo de saia para curtir naquela festa. Nunca fui homem de voltar bêbado para casa, ou ficar desorientado a ponto de perder o rumo. Claro que bebia, mas era no social. Nada tão pouco e nem muito para sair da linha. Eu fiquei ali com os amigos até que cheguei junto de uma mulher. Me separei deles e ficamos curtindo a noite juntos. Continuamos bebendo e namorando ali na festa, que se estendeu até bem tarde da noite. E ficamos ali na praia, mesmo depois que a festa tinha acabado. Acho que lá pelas 2 ou 3 da manhã, algumas amigas da moça que estavam comigo veio e a chamou para irem para casa. Eu, que já estava querendo ir para minha casa também, apenas me despedi, prometendo vir no outro dia, já que seriam 2 dias de curtição. Mas só tive coragem para ir ao primeiro dia. Eu não estava bêbado, Sam. Apesar de que até hoje as pessoas me chamem de beberrão, estava bem lúcido naquela noite. Estava bem da cabeça e sabendo o que acontecia ao meu redor. Claro que tem aqueles que não acreditam e duvidam de mim até os dias de hoje, mas não preciso provar nada a ninguém. Sei o que vi naquele dia e era algo tão real quanto eu. Fui seguindo para minha casa por um certo bairro que estava em construção. Havia bastante lotes de terra e algumas construções. Bairro esse que ficava pouco antes do meu. Era um caminho que estava acostumado a pegar. Passava ali de dia quando voltava do serviço. E também de noite quando voltava das noitadas por aí. E detalhe, Sam, sempre indo e voltando a pé. Fosse cedo ou tarde da noite. Bom, fui andando sozinho aquelas horas pelas estradas solitárias. Não havia um vivente por ali. Tinha casas e era urbanizado, mas não havia ninguém naquelas ruas, principalmente aquelas horas. Fui andando até que, chegando próximo de um cruzamento, conhecido como encruzilhada, vi um sujeito fazendo as caretas em pé. Estava longe e sozinho no meio da estrada. Era apenas a gente naquele lugar. O sujeito se contorcia, virava a cabeça e via a careta que ele fazia. Era como se tivesse sentindo muita dor, ou entalado com alguma coisa. Eu fui me aproximando na tentativa de ajudar aquele homem, mas quanto mais ia chegando perto, com mais medo ia ficando daquele sujeito, pois pude perceber que ele já se esperneava no chão e grunhia que nem um bicho. Fazia um rolo assim com o corpo dele, seguido de uma gemedeira que não tinha fim. Curioso, fui parar de trás de um milheiro de tijolos de uma construção. Eu comecei a observar o homem se transformar num bicho.
Ele ficou cerca de uns 10 minutos assim. Se retorcia, grunhia e gemia muito alto. Até que o homem começou a tirar sua roupa. E juro por Deus, as costas daquele homem já estavam toda peluda. Ou era naturalmente assim, ou ele já estava virando naquela coisa. Mas o pior veio logo depois que ele tirou as suas roupas. Tanto na blusa como na calça que vestia, ele deu 7 nós. Ficou de cócoras como um bicho, e foi aí que começou. A gemedeira aumentou. Agora bufava alto e respirava muito fundo. Era que nem um animal mesmo. Não sei quando aconteceu, mas quando eu vi as pernas do homem já estavam viradas para trás e peludas que nem de bode. As mãos entortaram, mas ficaram normais. Eu não consegui mais ver a cara daquele sujeito, porque assim que aquilo se levantou, só pude reparar em suas pernas. Aquilo não era normal. O homem agora estava virado no bicho. Deu 7 arrodeos na roupa e partiu em disparada na minha direção. Eu tomei um susto tão grande que nem me movi. Apenas fiquei observando a coisa passar correndo e se embrenhar numa mata por onde passei. Fiquei estático por alguns segundos, mas depois comecei a correr, e corri como nunca. Quando passei na encruzilhada, vi no chão a roupa do homem, e ao lado um chinelo quebrado. E continuei correndo, Sam. Fui correndo até chegar em casa. De tão desesperado que estava, pulei o muro do quintal, que na época era muito baixo. Empurrei a porta da cozinha, pois já sabia que estava apenas encostada com um pano, e rapidamente entrei. O meu pai acordou com o meu alvoroço e perguntou o que tinha acontecido, se era bandido que estava atrás de mim. Meu pai, que nunca acreditou nessas coisas e que nunca acreditou na versão que eu dei, ouviu pela primeira vez quando falei do lobisomem. Mas acabei foi levando uma corça dele e me passando por mentiroso. Pode parecer estranho, mas meu pai educou os filhos com a mão pesada. Dizia que enquanto eu estivesse debaixo do teto dele, ele que mandava e desmandava dentro de casa. Uma criação muito dura, mas que formou o homem que hoje sou. Apesar da pisa que levei, não senti nada. Pele encaliçada que já tinha, nem senti a cinta do pai bater nas minhas costas. Tava com medo mesmo, era daquilo que tinha acabado de presenciar. No outro dia bem cedo, assim por volta de umas 7 da manhã, eu voltei naquele mesmo lugar com um amigo. Fui para ver se o homem tinha voltado para pegar as roupas. E para o meu desespero, sim, ele veio buscar. Nem um chinelo quebrado estava por lá. Dei umas voltas para ver se achava a casa de alguém por ali, mas eram apenas construções. Das duas, uma. Ou ele era de fora, ou alguém que morava no meu bairro. Mas não conheci quando ele ainda era gente. E também nunca vi aquele homem na vida. Graças a Deus. Mas quem disse que eu fiquei quieto, Sam? Passei algumas noites indo para aquele mesmo lugar, para flagrar o sujeito naquela sua estranha labuta. Porém depois fiquei sabendo que lobisomem nunca se transforma em um lugar por 2 vezes seguidas. Ele sempre procura uma cama de bicho para se transformar na tal fera, visando nunca ser visto ou perseguido por ninguém. Foi isso que soube de conhecidos e parentes que me falaram depois, ditos populares das pessoas, mas nunca mais vi aquele homem, e muito menos aquele bicho. Hoje eu sempre conto minha história para quem perguntar e quiser ouvir, sem tirar ou pôr nenhum detalhe. Uns acreditam, mas a maioria duvida que foi real. Não falam assim na minha cara que estou mentindo, mas eu sei quando alguém não acredita em mim. Mas isso de nada me importa, pois só eu sei o que vi. E como te disse, Sam, não era algo normal. Era uma criatura muito sombria, algo que não é desse mundo. Boa noite.
Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.